E ao longo do processo de carreira que você teve, de criação de carreira, e com o seu time dentro da Liz, teve algum momento em específico, alguma história que aconteceu ali com o seu time ali dentro, que mostrou realmente quem que vocês eram? Tem sim. Acho que uma das principais fortalezas da Liz que é um time, basicamente é o mesmo time desde que a gente começou, né? Ou seja, todo mundo que entrou na Liz e que a gente gostaria que tivesse ficado, ficou, né? Então a gente é um time bastante coeso desse ponto de vista. E aí até trazendo esse ponto que a gente acabou de falar aí de uma coisa é você querer ter sucesso, outra coisa é você abrir mão de várias outras coisas na sua vida, né, para chegar nesse sucesso, digamos assim. E aí acho que o episódio do Covid é bastante marcante nesse sentido, assim, né, na história da Liz. O pessoal aqui vai lembrar, no Covid, assim que explodiu o Covid, começou uma história de vamos segurar as pessoas mais predispostas a se contaminar pela doença, vamos começar a segurar elas em casa, né? Então foi o que a gente fez. Então, pessoas mais velhas, etc., fiquem em casa, mas o resto vem trabalhar. Depois você começou a ter fechamento de transporte de público mesmo, as pessoas não conseguiam mais andar de metrô nem nada, né? E a gente tem lá uma questão nossa, que o Fernando também comentou aqui no último podcast, que a gente tem sempre proteções nos nossos fundos, né, para se proteger contra os grandes eventos catastróficos, e a gente ali no Covid estava vivendo exatamente um desses eventos, né? Então, assim, a gente precisava, principalmente o pessoal do operacional, do trading ali, precisava ter um contato segunda a segunda, assim, não dava para fazer não dava para operar isso um de casa, outro da outra casa, então tinha que estar ali dentro, né? E aí, quando o transporte público começou a rarear, a gente falou, vamos colocar esses funcionários nossos aqui num hotel aqui próximo, né? Então eles acordam, atravessam a rua e estão aqui. E só que daí isso durou mais ou menos algumas semanas, um mês, e os hotéis também começaram a fechar. Então a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Né? E aí isso foi bastante impressionante, até me arrepia lembrar disso. Essas pessoas, percebendo o que estava acontecendo, chegaram pra gente e falaram, olha, se vocês não tiverem nenhum problema, a gente gostaria a gente se disponibiliza em morar aqui na Liz. E eles, foi isso que acabou acontecendo. Duas pessoas literalmente moraram no trading floor da Liz durante 2-3 meses, no pico, né, do Covid, em que ninguém circulava basicamente aqui, pelo menos na cidade de São Paulo. E aí eu, meus sócios, etc., a gente não trabalhou um dia de home office, a gente viveu ali, foi todos os dias, correndo algum risco, eventualmente, né, de contaminação, e aí foi fundamental para o histórico da Liz. Aquele momento ali, esses hedges aí se valorizaram de forma exponencial nos nossos fundos, e a gente conseguiu, que é um dos grandes pontos da nossa estratégia analítica, é proteger o capital dos nossos investidores, e ali a gente protegeu de uma forma absurda, assim, né. A gente tem até uns gráficos que mostram que a bolsa brasileira teve 3 dias de circuit break, mais ou menos quase que um dia após o outro, assim, né? E a bolsa, só nesses 3 dias, chegou a cair 35%. Né? Foi, assim, era um pouco de... A história era o mundo ia acabar, né? E a bolsa estava derretendo junto. E aí os nossos hedges entraram em ação, digamos assim, eles são feitos para esses momentos de estresse extremo, e eles se valorizaram, sei lá, quantos 1000%, e a gente conseguiu ficar no 0 a 0 nesses 3 dias. Então a gente conseguiu proteger de uma forma totalmente desproporcional o capital dos nossos investidores. Então, assim, Então, marca no nosso histórico proteger o capital dos nossos investidores e essa questão da equipe, assim, super unida e disposto a abrir mão de várias outras coisas na vida para focar naquilo ali que a gente tá tentando, aquilo que a gente vem construindo junto há muitos anos. Putz, super interessante, caraca, cara. Vocês dormiram realmente no escritório. Cara, putz, aí é uma prova de resiliência que gigante, nunca mais vai dar pra fazer. Gigante. Gigantesco. Bom, e você disse que a Constituição americana, ela foi feita para limitar poder e que isso acabou gerando prosperidade pro país, quase que sem querer, né? Então, me explica ali por que você diz isso e, pô, por exemplo, eu nunca vi os Estados Unidos desse ponto, sabe? Quando eu li isso, eu achei, caralho, super interessante. Sim. Putz, nunca tinha visto desse ponto, faz muito sentido, sabe? Daí eu queria dar uma clarificada nisso. Sim. Quando a gente se predispôs a fazer esse movimento de diversificação geográfica, os Estados Unidos é o primeiro país, por vários motivos óbvios, né? É o maior mercado, é o mais desenvolvido, é onde as grandes empresas estão, etc. Mas aí a nossa cabeça de analista falou, cara, mas isso é o que todo mundo sabe, vamos tentar entender um pouco
que está por trás disso, né? Quais que são os fundamentos por trás da Constituição americana, da história da americana, que fizeram que esse país fosse de vários ângulos que você olha, bastante único, assim, né? Você tem poucos concorrentes do ponto de vista de desenvolvimento econômico, né? E aí a gente voltou lá, então, 250 anos para trás, né? Assim, os Estados Unidos, semana que vem, tá fazendo aniversário de 250 anos da Constituição. Né? E lá a gente percebeu que os ingleses, então, né, que moravam nos Estados Unidos, uma das grandes coisas que eles focaram muito quando estavam pensando na criação do país é essa questão assim, de que a gente precisa ter um governo que seja forte o suficiente para proteger a gente enquanto nação, mas ele não pode ser muito forte a ponto de subjugar o próprio povo, né? Então, a Constituição americana nasce com esse espírito muito enraizado, ou seja, eu tenho que ter um governo forte o suficiente, mas ele não pode ter força que você não consiga depois voltar atrás com isso, né? Então, o sistema americano ele foi todo criado com essa questão de checks and balances, assim, eu te dou poder, mas tem outro âmbito aqui do poder que vai fazer o check se você está passando se você está extrapolando ali as 4 linhas que você deveria jogar. Então, é um poder dividido, assim, né? E o ponto todo é assim, o governo não pode subjugar o próprio povo, né, em certo sentido. Então você tem isso na Constituição americana é bastante única, assim, poucos outros países têm esse espírito por trás da Constituição do país. Então acho que esse é um ponto bastante interessante. E de novo, né, os founders, quando eles estavam pensando nisso, é debatível esse ponto, mas tem muita gente que diz que o que eles estavam almejando ali não era criar uma superpotência econômica, eles estavam de fato tentando proteger a população de um poder monarquista, ou o que quer que seja, né? E a consequência disso, não antecipada, dos founders, foi que ao você trazer estabilidade para o jogo e trazer proteção da população, você acabou criando um ambiente propício para o desenvolvimento econômico. Então foi quase o que eles chamam de unintended consequences, que foram consequências que eles nem os próprios founders previram, e no entanto foi isso que acabou acontecendo. Caraca, animal, hein? Baita história, baita história. Bom, e aí só um ponto, você contrasta isso com outras constituições ao redor do mundo, acho que as outras constituições são muito mais no sentido de o que o governo tem de prover para os seus cidadãos. Então tem que prover saúde, transporte, educação e assim vamos, né? Que no papel isso é lindo, né? Romântico até, mas na vida prática o que isso implica? Implica que o governo por definição não produz nada, né? Então para ele conseguir honrar com esses compromissos que ele mesmo escreveu, ele tem que evidentemente tributar a sua população, né? Sim. Quanto mais direitos, mais ele tem que tributar a população. Então você entra numa espiral negativa que no limite acaba sendo um ambiente pouco propício para o desenvolvimento econômico, né? E aí não tem, tentando ser justo aqui, não tem um modelo certo nem errado, tem trade-offs, né? Você tem modelos, tá bom, você vai proteger a sua população às custas de, eventualmente, menor desenvolvimento econômico. Ou você vai ser mais hardcore, digamos assim, você vai ter pouca proteção para a população, você não vai ter o SUS, não vai ter transporte público de graça, não vai ter nada disso, mas em contrapartida as pessoas vão ser mais livres para empreender, para construir suas próprias carreiras, para montar seus próprios negócios, com menos impostos, menos regulamentações. O modelo econômico claramente vai mais para esse lado. E aí é um pouco do que a gente entende que está por trás desse sucesso aí de 250 anos. Caraca, animal.